Itinerário de vida. A primeira leitura vai nos apresentar uma aliança que era proposta para o povo. A segunda leitura, Paulo vai fazer uma exortação sobre a questão de vida e comportamento. E o Evangelho, o momento do Monte Tabor, onde Pedro fala: Senhor, em outras palavras, nós não queremos sair daqui. É o êxtase. É o momento da glória, é o momento de experimentar a graça por excelência, e ele não quer descer mais daquele Monte Tabor. Ou seja, a aliança, a proposta de vida, o comportamento, o dia a dia nosso e aquilo que nos destina ao final. Porém, diante de tudo isso, Paulo vai nos fazer uma grande exortação, quando ele vai falar sobre os inimigos da cruz. Todos nós, como cristãos, nós precisamos saber uma pergunta muito simples, porém uma resposta um pouco complexa: quem nós somos? Quem você é? É preciso que você entenda, mediante a fé, mediante aquilo que o Senhor olha para você e fala de você e sabe quem você é preciso que você responda quem você é. E a partir do momento que você responde quem você é preciso que você entenda qual é o seu destino final. Se nós não entendermos quem nós somos, se nós não entendermos qual é o nosso destino final, qualquer caminho nos agrada. Basta que seja interessante para nós. Qualquer caminho vai ser agradável a nós, qualquer caminho vai ser favorável a nós, basta que aquilo dali seja agradável aos nossos olhos. Por isso que é preciso entender quem nós somos e o nosso destino final, e aquilo que Paulo vai falar dos inimigos da cruz. É interessante que Paulo diz assim: já vos disse muitas vezes, e agora o repito chorando. Paulo falava chorando, mas por que Paulo falava chorando? Porque Paulo tinha compaixão daquele povo que estava se perdendo, um povo que conhecia a verdade, um povo que experimentou a verdade, um povo que era anunciado a verdade para eles, mas com uma vida totalmente desregrada, uma vida totalmente abandonada daquilo que era proposto para ele. E Paulo falava com compaixão, Paulo falava chorando, Paulo falava sentindo, como um pai quando vê um filho ficando perdido, quando uma mãe vê um filho que está se perdendo. Assim Paulo falava com aquela comunidade de Filipe: eu estou falando chorando para vocês, porque eu sei qual vai ser o final de vocês, eu sei de tudo que vocês vão passar com essa vida que vocês estão levando. Por isso que Paulo falava chorando. E ele continua dizendo: há muitos por aí, preste atenção, há muitos por aí que se comportam como inimigos da cruz de Cristo, e o fim deles é a perdição. Há muitos que se comportam como inimigos. Eu quero separar uma coisa aqui. Pode parecer muito parecido, mas é completamente diferente quando Paulo fala: muitos se comportam como inimigos da cruz. Existem aqueles que são inimigos declarados da cruz, e nós sabemos quais são. Eles são os anticristos, aqueles que são inimigos da cruz. Mas Paulo não está falando desses inimigos da cruz, Paulo está falando daqueles que se comportam como inimigos da cruz. E quem é esse que Paulo chama a atenção, que se comporta como inimigo da cruz? Aqueles que se dizem amigos. Esse é o grande perigo daqueles que têm conhecimento da verdade, sabe quem é, sabe qual é o destino final, conhece a graça de Deus, já experimenta a graça de Deus, mas o seu comportamento de vida é de inimigo da cruz. O seu comportamento de vida, e Paulo vai falar, o final é a perdição, o final é a destruição, o final é o choro, o ranger de dentes, o final é a destruição, onde nós vamos colher tudo aquilo que nós fizermos se nós nos comportarmos como inimigo da cruz. E quem são esses verdadeiros inimigos? Paulo não vai falar do inimigo, mas vai falar daquele que se comporta como inimigo, daquele que de repente um dia está na igreja, outro dia está na farra. Paulo vai falar daquele que um dia experimenta a verdade, no outro dia se coloca com a prática da mentira. Paulo vai falar daquele que de repente quer Deus na sua vida, mas no seu dia a dia, no seu comportamento,
no seu cotidiano, vai buscar coisas completamente diferentes. Aquele que professa a fé no domingo e na segunda está professando outra fé, é esse inimigo que Paulo está falando. Aqueles que se comportam como inimigos da cruz, esses vão encontrar a perdição, esses vão encontrar uma condenação, e Paulo faz uma pregação dura para aquele povo, ou seja, se convertam, mudam de vida, se tornam amigos da cruz, se tornam amigos do Evangelho, se tornam amigos da palavra que salva, que liberta, que cura, e Paulo vai falando para eles, e Paulo ao mesmo tempo que fala, Paulo chora, porque Paulo sabia qual era o fim daqueles aqueles que iriam permanecer como inimigos da cruz, aqueles que se comportam como inimigos da cruz, e ele vai dizendo, o fim deles é a perdição, o Deus deles é o estômago, a glória deles está no que é vergonhoso. Quantas pessoas se gloriam por causa disso? Nós vivemos um tempo assim, nós vivemos um tempo agora muito recente, onde a glória é a vergonha para nós, de tantas imoralidades, de tantas orgias, de tanta sexualidade descontrolada, de tanta perdição, de tantas drogas, de tanta maldição, e muitos se gloriam de tudo isso, ou seja, bate no peito e diz, eu sou o Todo-Poderoso, eu posso, sou eu que faço, sou eu que consigo, eu tenho condições de tudo isso, ou seja, como se o mundo estivesse aos seus pés. Paulo vai dizer que isso é vergonhoso, para aqueles que são amigos da cruz, isso é vergonhoso, para aqueles que são conhecedores de Deus, experimentaram Deus, a graça de Deus, o poder de Deus, isso se torna uma coisa vergonhosa. Paulo vai dizer, eles só pensam nas coisas terrenas, ou seja, tem o coração preso àquilo que é terreno, só tem o prazer de viver as coisas que é terrena, ou seja, as coisas desse mundo, aquilo que o mundo oferece para cada um de nós, e quanto mais nós buscarmos aquilo que é terreno, nós vamos nos distanciar daquilo que é do céu, porque Paulo vai dizer, aqui na mesma leitura de hoje, Paulo vai dizer assim, nós porém somos cidadãos dos céus, nós não somos daqui, meu irmão, nós não somos dessa terra, nós não somos dessa terra, nós não somos desse local que nós vivemos, nós não somos daqui, nós estamos de passagem aqui, nós somos peregrinos aqui, nós somos cidadãos do céu, nós precisamos retornar para o céu, por isso que Paulo vai dizer que o céu é dos violentos, mas não violento naquele que agride, naquele que briga, naquele que discute, mas ser violento com a sua própria vida, ou seja, lutar contra as suas próprias paixões, lutar contra tudo aquilo que te tira da graça, lutar com tudo aquilo que destrói a sua família, que destrói seu casamento, é ser violento na fé. Só vai entrar no céu quem for violento na fé. Se nós não formos violentos na fé, na oração, na adoração, na busca de Deus, nós estaremos perdidos. E é isso que a gente tem presenciado, é isso que a gente tem visto, tantos jovens se perdendo, tantas famílias se perdendo, tantos casamentos se perdendo. Por quê? Porque o coração está preso naquilo que é terreno, e aquilo que é terreno é somente para satisfazer o nosso corpo, somente para satisfazer os apetites da nossa carne. Por isso que a palavra de Deus vai dizer dos frutos da carne e os frutos do Espírito. Se nós não entendermos que nós somos cidadãos do céu, qualquer caminho que te agrada vai te conduzir. Se você não entender que você é um cidadão do céu, que Deus te chama para viver na eternidade, para viver na glória, de uma vida definitiva com Ele, qualquer coisa vai nos agradar, qualquer prazer vai nos satisfazer. Qualquer coisa momentânea vai ser agradável e a gente vai se prendendo, vai se acorrentando e vai se tornando prisioneiro das nossas paixões e vamos nos tornando inimigos da cruz. Quantas pessoas que precisam ser libertas, quantas pessoas que precisam hoje tirar a corrente do seu coração, do seu pensamento, dos seus desejos, das suas vontades, para buscar o céu. Mas sabe por que nós muitas das vezes não queremos o céu? Sabe por que nós muitas das vezes não nos comportamos como amigos da cruz? Porque nós queremos o imediatismo, nós queremos o hoje, nós queremos o agora, tem que ser para hoje, não pode ser para daqui a um ano, não pode ser daqui a 6 meses, nós estamos vivendo a cultura do imediatismo. Por isso que quando eu escrevi aquele livro, O Tempo de Deus Dói, é exatamente por conta disso.
A gente vive a cultura do imediatismo. A gente só quer o hoje, a satisfação do hoje, a realização do hoje. Só que vida de fé, experiência de Deus, é para o futuro, é para a vida eterna. Tudo que nós estamos fazendo aqui, nós estamos acumulando e preparando uma trajetória, um caminho para o encontro. Eu não vou assim entrar em detalhes. Nós precisamos acreditar no céu, nós precisamos acreditar na eternidade. Sabe por quê? Porque nós vamos amenizar a nossa dor, porque muitas pessoas que hoje não estão mais conosco, muitas pessoas que nós amamos que não estão mais conosco, muitas pessoas que nós falamos num ditado popular, que nós perdemos, existe a possibilidade desse reencontro com essas pessoas. Existe a possibilidade de nós encontrarmos novamente com essas pessoas, e é isso que é a vida eterna, é isso que é o paraíso, é isso que é o céu, é isso que que o Evangelho hoje, melhor dizendo, vai falar dessa transfiguração, ou melhor, é Paulo mesmo da segunda leitura, vai falar dessa transfiguração, ou melhor, dessa transformação no corpo glorioso, a transfiguração que é prefigurada no Monte Tabor, mas Paulo vai falar que o nosso corpo será transformado num corpo glorioso, ou seja, o que é transformado num corpo glorioso? Aquilo que é carne, aquilo que é matéria, será tudo transformado em espírito, para que a gente possa viver no céu. E a gente pode deixar de viver com quem nós amamos, porque nós nos perdemos nesse tempo. Nós podemos deixar de viver contemplando a graça de Deus, a visão beatífica que é chamado pela igreja, ou seja, estar face a face diante de Deus, porque nós optamos pelo caminho que o nosso coração nos levou, pelas paixões mundanas que o nosso coração nos levou. E Paulo vai falar que isso muitas das vezes é vergonhoso e a gente se torna como inimigo da cruz. Hoje a pergunta é: o que você quer fazer da sua vida? Você quer ser amigo da cruz ou inimigo da cruz? Amigo da cruz, se você hoje tomar a decisão de dizer assim: diácono, eu quero ser amigo da cruz, pede a Deus força, porque você vai carregá-la. Pede a Deus força, você vai carregá-la. Eu me lembro, só para finalizar, uma vez eu estava pregando um encontro diocesano, na diocese de Friburgo, lá em Bom Jardim, e preguei o dia inteiro naquele encontro diocesano. No dia seguinte, eu queimei as minhas 2 mãos, né? Panela de gordura, caiu, enfim. Eu fui transferido, fiquei uns dias no Rio, depois voltei, fiquei 17 dias indo para o centro cirúrgico todos os dias, e ali foi uma experiência muito profunda de dor na minha vida. Mas todo dia o Senhor dizia para mim: você, meu filho, várias e várias vezes você colocou as pessoas aos pés da minha cruz em oração. Por várias vezes você se colocou aos pés da minha cruz em oração. Mas agora eu não quero você aos pés da minha cruz. Eu te convido a subir na minha cruz e me abraçar. Foi o período da minha vida que eu mais senti dor física. Estava tudo em carne viva, aquilo esfregava a bucha, enfim, estava tudo em carne viva, e centro cirúrgico todos os dias, e aquilo esfregava para poder limpar, para não infeccionar. Eu senti muitas dores, mas foi o período da minha vida que eu mais senti paz interior. Quanto mais eu sentia dor física, mais eu sentia alegria na alma e paz na alma. Sabe por quê? Porque eu saí dos pés da cruz e tive a coragem de abraçar a cruz. A cruz, ela nos traz a paz, porque a cruz nos traz o encontro com o próprio ressuscitado, aquele que passou pela cruz. Por isso eu quero dizer para você hoje: não tenha medo da cruz, não tenha medo da sua cruz, não tenha medo de sofrer, não tenha medo de derramar uma lágrima, não tenha medo se a cruz de repente vai estar pesada, porque é ela que vai te colocar no céu, é ela que vai nos colocar junto de Deus, é abraçando a cruz. Não corra da cruz, quem corre da cruz é o demônio não suporta a cruz. Nós, como cristãos, nós devemos não apenas estar aos pés, mas em momentos da vida, devemos também subir a cruz e abraçar o Cristo ressuscitado e crucificado. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.